Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Oi, boa noite. Bem-vindos aqui a mais um dia da série de entrevistas. Ei, querida! Mais um dia dessa série de entrevistas Vida Holística, onde eu sempre chamo alguém que já trabalha no sentido de regenerar a Terra, seja no âmbito emocional, seja no âmbito físico. E hoje a minha convidada é a minha querida amiga Mônica Regato. A gente fez faculdade de moda juntas e sempre fomos as ovelhas psicodélicas da turma. Então, estou muito feliz de receber ela aqui e vou deixá-la contar para vocês um pouquinho essa trajetória. Vou esperar a Mônica. Estou tentando convidá-la para entrar. Ei, Michele, boa noite. Bem-vinda. Ei! Oi! E aí, Mônica? Nossa, me ajeitei toda e ainda assim não tá pronto. Ah, mas vai ficar Peraí. bom. O nosso amigo aí atrás de você. Pois é, ele sempre me acompanha. Mônica, olha só, Conta. Estou muito feliz de você estar aqui. Quanto tempo, né? Pois é, nem lembro qual foi a última vez que a gente se viu pessoalmente, né? Ai, mas a gente se fala todo dia. É, Todo dia. então, assim, só para eu contar para o pessoal, né, o que a gente vai falar aqui hoje, por que esse tema, ancestralidade na pele e na alma? Bom, a Mônica, ela tem uma empresa, quer dizer, ela é uma artesã, artista, sensível e trabalha com plantas. Mas aí, Mônica, conta pra gente essa trajetória, né? Porque a gente sabe que para chegar nessa transição, quase ninguém, pelo menos eu não conheci ninguém ainda que falou, não, sempre trabalhei com coisa holística, nasci numa família holística. Geralmente são pessoas que nasceram numa família totalmente louca, e aí aí vem a gente para ajudar um pouco aquele povo, né? Então, como é que foi aí a sua transição de carreira, de história? Sim. Então, na minha casa nunca ninguém foi assumidamente holístico, né? Mas toda a espiritualidade, quer dizer, as pessoas quando iam a centros de umbanda ou qualquer coisa ligada a espíritos, nunca era muito declarado assim, né? Mas eu sei que rolava lá por baixo dos panos da minha avó, da minha mãe, do meu pai, enfim. Mas eu nasci numa família que não assumia esse lugar, né? E que todo mundo se dizia católico. E eu sempre, eu fiz, né? Fiz, meu Deus, como é que chama? Catecismo, tudo. Fiz catecismo, fiz primeira comunhão, saí do catecismo e voltei 1000 vezes porque eu achava que nada daquilo tinha sentido, e aí eu tinha que voltar, e daí, enfim. Demorei uma coisa que era para ter terminado em 1 ano, eu fiz em 2 ou 3, nem lembro. Mas finalmente fiz a primeira comunhão, passei a minha vida toda lá na igreja, sempre achando que as coisas não tinham muito sentido, né? E aí na fase adulta eu continuei ainda meio perdida, né? Nada do que eu via fazia sentido na época que eu era adolescente, jovem, enfim, que eu estava buscando uma formação. Eu não tinha acesso a muitas opções, né? Na época, eu ouvia muito sobre administração, contabilidade, e o meu pai era advogado, e ele achava que o direito também era uma ótima opção e tudo mais. Só que eu não via sentido em nada até que um dia alguém me falou da faculdade de comunicação social. Nossa, vou lá fazer esse negócio, né? Daí eu consegui convencer os meus pais de pagarem esse curso para mim.
E fui fazer, só que também não vi sentido, mas lá eu conheci a faculdade de moda. Então fui parar na faculdade de moda, foi aí que eu conheci Mana Malta, foi minha primeira melhor amiga de classe e estamos juntas até hoje, né? Mas, Mônica, Enfim, muito engraçado isso, né, cara? A gente fica, essas conexões que acontecem, né? Eu lembro, assim, da sensação, a gente muito jovem ali, muito bocó, chegando naquela turma, nossa, era e muita aí, bocosice. e aí tentando, assim, tipo, olhando para aquelas coisas, tudo, todo mundo muito montado, né? Porque a gente está falando da moda, que era início dos anos 2000. Então, era, É, cara, era Gisele Bündchen no auge, né? Ana Cláudia Michels, era aquele povo todo, e a gente, não, e a oh, gente não tinha acesso à internet. A internet ainda era tipo a discada, tava, sei lá, era o ICQ que a gente usava, né? ai, Era trabalho era feito na biblioteca, né? sim, e tudo muito artesanal também e tal. Enfim, nos formamos na faculdade, eu virei produtora de moda, né? Então comecei a trabalhar para as revistas, a produzir desfile, foi uma. Consegui construir aí um nome não tão famoso, mas com uma certa importância no mercado da moda. E aí depois eu virei mãe e a maternidade era totalmente incompatível com o trabalho de produtora de moda. E aí fiquei perdida. E quando eu cheguei na maternidade, foi que começou um despertar assim para um lugar invisível, mas que influenciava a gente o tempo todo, né? Foi o momento em que eu comecei a me interessar por esse lugar. E aí eu achei estranho eu não querer mais usar as cores que eu usava antes. Eu era toda colorida, espalhafatosa, adorava um barulho, gostava de usar sino, eu gostava de anunciar a minha chegada. Eu gostava de usar sandálias com barulho, enfim. E aí, quando o João nasceu, nada disso mais fazia sentido para mim. Eu não entendia por quê, né? O que tinha acontecido? E aí eu comecei a pesquisar isso. E do colorido eu fui para o cinza, bege, preto. E eu não conseguia mais vestir cor. E daí eu comecei a ver que a minha relação com as cores não era só porque eu gostava, né? Se gostar vinha de um lugar que era mais interno, tinha a ver com os meus valores, com tudo isso. E aí eu comecei a despertar para essa relação com o mundo que não era superficial, né? Que tudo que eu vestia, as pessoas que eu me relacionava, a forma como eu levava a vida, tudo isso foi construído ao longo da minha existência, né? Eu trouxe também dos meus ancestrais muitas referências, muitas dores, muitas alegrias também, muitos potenciais, enfim. E eu fui descobrindo isso, pesquisando essa nova Mônica, né? A Mônica mãe. E aí eu fui descobrindo essa relação, da relação com vestir com mais consciência, eu fui me aprofundando em mim mesma, né? E fui entendendo quem eu era e levando isso para o mundo até que um dia eu me separei. Eu era casada com o pai do meu filho e aí eu me separei e vim para uma outra nova vida, né? Então renasci, fui obrigada a renascer mais uma vez. E aí nesse renascimento veio a herbária. Eu consegui acessar uma porção minha que é botânica, que entende as plantas, eu entendo as plantas hoje como uma extensão de mim mesma, né? Então, essa relação mais consciente com os vegetais e de autoconhecimento através deles, eu acessei fazendo uma processo mediúnico no centro onde eu frequentava, junto com aulas de astrologia.
eu fui me abrindo para me entender com esses seres, né, que dizem muito para mim, e eu nunca tinha parado para olhar para eles, para sentir os vegetais e tudo mais. E aí eu fui me entendendo comigo mesma nessa nova vida de independente, autônoma, de uma única pessoa para administrar toda a vida, a casa, o filho, a janta, o café da manhã, a herbária, produzir, entregar, mandar por Sedex, sei lá, enfim, tudo. E aí eu estou aqui hoje, né, com a herbária cresceu um monte, eu virei terapeuta botânica, saí de produtora de moda para produtora de produtos naturais e da minha própria marca, né? Mas a herbária É, também ela é um resultado, ela é a soma de tudo que eu fui aprendendo ao longo das minhas experiências na moda, com a maternidade, com as cores, comigo mesma. Então a herbária ela é o resultado disso tudo. mas assim, Mônica, isso tudo que você falou permeia muito esse campo, né, intangível, que é a percepção diferente das cores, das plantas. Você nem citou os animais, os insetos, mas sempre teve de você, né, essa relação muito íntima de olhar a beleza de uma maneira diferente. Mesmo quando você produzia moda, você não produzia igual todo mundo. Não era aquela coisa, né? Assim, era um olhar Mônica, né? Tanto que hoje, quando eu vejo o layout da herbária, parece que você pegou um apanhado, fez uma colagem de todos aqueles seus trabalhos de produção e falou, tá, então é isso aqui, agora eu vou transformar isso em produtos de planta. Porque tudo já trazia essa identidade de ser algo ligado à natureza, de ter essa conexão mais ampla com os pequenos seres, né, que a gente não consegue comunicar, assim como essa história que você contou das cores, né? Porque é nítido, você Sim, viveu um luto, as cores falaram com você, olha, eu estou vivendo um luto. Eu mudei, não entendo mais o que era aquilo, preciso renascer. Né? E você sim, fez isso simbolicamente, através da sua imagem, através da sua roupa, do seu corpo. Eu acho que isso vai para um lugar tão mais bacana, que é o seguinte, quando algumas pessoas falam assim para mim, mas moda é uma coisa fútil, você né, uma coisa supérflua. Na verdade, não. É uma pele nossa, né? É um escudo que a gente usa também. Então, na verdade, você só transferiu a pele. Você saiu da pele roupa, né, que era onde você trabalhava, e você foi trabalhar para uma pele do cuidado da epiderme, né, e da sim. alma, que é uma outra pele De todas também, as outra outras camada. camadas, Eu E aí não eu queria. a coisa é que eu não percebia essa relação, né? Eu não estava acordada para isso. Hoje eu percebo que não só eu, mas todas as pessoas do planeta, elas são tudo que rodeia, tudo que me rodeia, tudo que rodeia as outras pessoas tem a ver com a percepção de mundo delas, né? Só que às vezes a gente não está consciente. Então, eu acho que é essa falta de consciência que pode trazer alguns atrapalhamentos aí para o nosso dia a dia, né? Que quando a gente toma consciência, a gente consegue prestar atenção nos detalhes e nas sugestões que a gente vai recebendo do externo e direcionando de acordo com as nossas necessidades ou com o que a gente quer para a nossa vida, enfim. E isso facilitou muito a minha vida. Hoje eu consigo olhar para uma coisa e dizer, não, isso não tem nada a ver comigo, mas antes eu precisava provar para saber que não tinha nada a ver, entendeu? Mas também eu não estou totalmente desperta, assim, preciso. Isso é um trabalho eterno, eu acho, né? E esse trabalho hoje eu faço com as plantas. As plantas que eu tenho e que eu decidi, que eu escolhi para trabalhar na herbária, elas são também uma extensão do que eu sinto que eu sou, né? Então, eu sei lidar com essas plantas, porque a gente tem uma infinidade de opções aí. E eu escolhi as plantas que eu mais me sentia familiarizada, assim, né?
que são plantas mais femininas. Eu tinha muita dificuldade com plantas que eram mais masculinas. As plantas que eram mais... Esqueci a palavra, estou esquecendo várias palavras agora. Por exemplo, a espada de São Jorge, para mim é uma planta super masculina. Então, eu não entendia que eu não gostava dela, porque eu tinha que me resolver com o meu próprio masculino. Eu tinha uma... E todas as outras plantas que são tipo cactos, os cactos, deixa eu ver se eu lembro mais. Enfim, são plantas que eu não tenho uma relação muito amigável, assim. E aí eu olhava para aquela referência, eu não entendia no início, mas aí depois eu comecei a entender que eu não gostava muito dessas plantas porque eu precisava me resolver com aquela mensagem que ela me fazia, que ela trazia para mim, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar o meu próprio masculino, eu comecei a entender melhor essas plantas e comecei a me relacionar mais amigavelmente com elas, né? Hoje eu tenho um vaso gigante de espada de São Jorge que eu amo. E aí, o que eu faço? Eu coloco ela mais feminina, eu decoro a espada de São Jorge com flores, então é uma cena mais equilibrada para mim, né? Então, e hoje eu também me sinto em mais equilíbrio nesse masculino e feminino. Entendi. Aí tu transformou a espada de São Jorge numa transgênero ali, travestiu a espada de São Jorge. Cara. Mas é engraçado até você falar disso, porque aí a gente entra nessa relação que a gente tem muito com a figura mesmo do se relacionar com o outro, né? Que aí são, quando a gente começa a falar, eu gosto de pessoa do tipo tal, não gosto, não me atraio por pessoas do outro tipo. E às vezes é isso, essa não resolver também a sua questão, né, com o masculino ou com o feminino, faz você só procurar imagens, mesmo no sexo oposto, de figura que faça sentido para você e que você não se sinta acuado, né? Porque se tem uma relação de não estar em equilíbrio, você vai querer um igual e não um oposto, porque o oposto significa uma provável ferida, uma provável agressão, vamos dizer assim. Sim. E aí, essas consciências eu fui tomando na relação com as plantas, né? No dia a dia com elas, entendendo os 4 elementos através da relação com as plantas e com a astrologia e trazendo isso para mim, né? Como é que os 4 elementos se manifestavam em mim mesmo. Uhum. E eu fui construindo a marca a partir dessas referências que eu ia captando. E aí isso também eu trago para a minha vida, para o meu dia a dia, né? E aí é impressionante como as coisas elas começam a fluir muito melhor, né? Depois que eu comecei a me perceber como um ser vegetal, é muito engraçado falar isso, né? Porque eu sempre busquei assim referências de mim mesma. E como eu não conseguia encontrar, eu tinha dificuldade para perceber, né? Eu queria, será que eu faço parte de qual grupo? E eu nunca consegui me sentir pertencente em lugar nenhum. E quando eu acessei essa força dos vegetais, eu percebi que eu me sinto planta. E é muito confortável esse lugar para mim. E aí aí o meu trabalho hoje é aprender a ser gente, a me relacionar com o mundo material, enfim, dos humanos e um mundo adulto também, porque tudo isso é um desafio para mim no dia a dia, que eu tô cada vez melhor, né? Mas é difícil ser gente para mim. Mas você fala isso, eu acho que de uma maneira que tem muito a ver com essa história que você falou do pertencimento, né? Porque quando você não pertence a um grupo de pessoas, você não sente que está incluído em algum grupo, como é que você vai querer, né? A planta, ela te abraça na hora, então você vai pertencer ali naquele momento.
É. E aí, é legal você falar dessa investigação, e queria saber isso de você, assim, se esse não pertencer, se tem algo na sua história que você queira compartilhar com a gente, o porquê que você não se sente pertencente, e se tem alguma história de ancestralidade sua na família, de rezadeira, como é que era isso? Como é que era essa relação com planta na sua família? Então, eu só conheço até os meus avós, né? E antes deles eu não sei, não tenho referência. É, então, até os meus avós, eu não conheci nenhuma rezadeira. Mas eu sei, a minha avó, a mãe da minha mãe, eu sei que ela gostava muito de ir para a benzedeira. Ela adorava, né? Adorava uma benzedeira. Nossa. E a minha mãe também me levava para ser benzida quando eu era criança. A gente ia muito, minha mãe é mineira, e meu pai também. A gente ia muito para Minas e a minha mãe sempre levava a gente na benzedeira, eu e meu irmão. Eu lembro desse cenário, do cheiro das plantas, da terra, daquela atmosfera do interior de Minas Gerais. Eu me lembro de uma pessoa que ela vivia assim no meio do mato, que ela tinha construído a própria casa, era uma mulher bem negra, assim, ela tinha a pele muito escura e ela usava um pano na cabeça, assim, que nem esse meu. Eu lembro das mãos dela, eram muito magras, sabe? E ela tinha os dentes enormes e ela fumava cachimbo. Ela era uma preta véia, assim. E o nome dela era Chiquinha. Essa mulher, ela tá assim no meu coração. Eu sinto, é como se eu sentisse a presença dela, sabe? Então eu tenho essas referências. E eu tenho muitos negros, né? Meu pai era negro. Eu não sei o que eles praticavam, mas certamente existia uma relação com plantas e com esse lugar. Não sei se esse lugar de cura que as plantas trazem, né? Então, esse não pertencimento, eu acho que é também essa. Como meu pai era negro e minha mãe era branca, então eu nasci com a pele clara e o cabelo crespo. Então, e eu sempre. E aí, a minha pele clara, o meu cabelo crespo nunca me deixou. Nunca me deixou, não. Não é o meu cabelo exatamente, né? Mas essa, essa mistura, no fim das contas, é, eu fiquei no meio do caminho. Eu não sou nem preta nem branca. E daí eu sempre buscando referências desse lugar, eu nunca encontrava. Hoje, graças à militância e à internet, à militância negra e à internet, né, eu pude ouvir muitas coisas com as quais eu me identifiquei e eu me percebo um pouco pertencente ao mundo negro, né? Só que eu não pertenço 100%, porque a minha pele é clara, e daí, de novo, aí eu entro na mesma, no mesmo lugar, assim. O lugar, a sensação que eu tenho é que eu não tenho lugar. Então, com as plantas, eu me sinto acolhida. E foi aonde eu encontrei o meu lugar, sabe? E daí a herbária é a afirmação desse lugar. É onde eu encontro dignidade, força, equilíbrio, direção. Essa relação com as plantas, ela me trouxe muito esse acolhimento, sabe? Bom, aqui é o meu lugar, aqui eu posso descansar, eu posso ser planta à vontade. E isso que você está falando é assim, porque eu acho que o ser humano, que é a única espécie no planeta que busca, que tem muito mais pregado olhar as diferenças do que contemplar as semelhanças. Mas eu acho que isso está mudando. Então, assim, outro dia eu ouvi um indígena falar, eu achei a coisa mais linda, ele falando que, assim, não tem separação de nós da floresta, porque se você analisar o DNA, nosso DNA é 25% igual ao DNA de uma planta.
é 39% igual de vários animais, 50, 80, 90%, 99% quase do chimpanzé, por exemplo. Então, assim, a gente é tudo uma coisa só, né? Assim, é muito junto. E nessa história de colonização, eu venho falar disso aqui nessa sequência toda de lives, todo mundo abordou um pouco isso. O quanto essa coisa, né, da cultura patriarcal que sai dessa relação matrifocal que os povos originais da Terra eles viviam, que é uma família descentralizada, em que o poder da mulher de reproduzir não é contestado, não é a mulher não pertence a um marido, e isso trazia um poder muito grande que foi negado à mulher, né? Então, o jeito de tirar esse poder da gente é separar a gente do nosso feminino todo, da menstruação, da gravidez, da maternidade, achar que isso tudo é difícil, é sujo, é complicado. E aí, quando vem alguém e fala assim, cara, eu nasci no meio do caminho. E aí? Eu acho que, assim, na minha visão, isso é uma missão incrível. Porque você vem trazer um pouco de cada um desses universos e encontra um denominador comum, né? Que é assim, olha só, eu tenho um pouco disso, e legal, dá para viver, sabe? Dá para ter uma comunhão. E aí, quando a gente traz isso no nosso DNA, eu acho isso muito curioso, porque quando a gente traz isso no nosso DNA, uma das técnicas de cura, assim, que quando eu comecei a canalizar, apareceu para mim, foi o seguinte: todo DNA que a gente carrega, mesmo que você não tenha conhecido, que está lá antigo, dá em você o poder de curar em nível quântico, eu não gosto de usar essa palavra, mas em nível multidimensional, de curar toda a sua ancestralidade e seus descendentes. Ou seja, quando você nasce no meio do caminho, você tem poder em dobro, porque você pode curar toda a sua linhagem branca e toda a sua linhagem preta. Sabe? Então, assim, é muito poder. A pessoa que vem só de uma linhagem, né, de uma etnia, ela pode curar essa ancestralidade ligada àquela etnia, e não às outras, né, quando ela se cura. Então, eu acredito muito que o Brasil, né, e nós, como povo miscigenado, tem um papel muito importante na espiritualidade, e todo mundo fala isso de uma maneira muito mística, mas não sabe por quê. É por isso, porque nós temos na gente essa capacidade, porque no nosso DNA está registrado a memória de cada um desses ancestrais. Sim. Índio, negro, todos, né? Hispânicos, e espanhóis, e portugueses, e alemães. Todos nós temos um pouquinho de cada um desses. Agora, se você vai lá... se você vai, sei lá, num lugar muito puro, eles não estão nem mensurando sobre o que você está falando, sabe? Assim, é uma cultura muito fechada, né? E a gente não, a gente está aí aberto para tudo. Pode dar umas merdas de vez em quando, mas a gente está aí no estudo, no aprimoramento. O que eu ia falar, senhor? Eu não consigo, eu me identifico muito com a cultura negra, inclusive eu me identifico com as mulheres negras, assim. São elas que são as minhas referências de beleza e, enfim. Mas eu não me sinto pertencente totalmente ao mundo negro, né? Eu consigo também acessar a minha porção branca, a minha porção, enfim, vegetal, humana, de mil cores, na verdade. Isso às vezes é confuso. Acho que ao longo da minha vida eu sofri mais do que eu tive. Eu acho que eu fui acumulando muitos sofrimentos, assim. E na verdade, eu nem sabia que isso que eu estou falando existia dentro de mim, sabe? Eu precisei olhar para tudo isso com muito carinho, né? Para minha relação com meu pai, porque eu sofria tanto bullying quando eu era criança por causa do meu cabelo, que eu achava que ele era o culpado da minha tristeza, de eu não ser aceita nos lugares, das pessoas rirem de mim por causa do meu cabelo. Então eu falava coisas muito ofensivas para ele. Então
tudo isso doía em mim e eu não posso imaginar o tamanho da dor dele, né? E eu fui descobrir, na verdade eu não sabia que eu tinha essa dor, eu fui acessando isso, né? Essa dor de falar coisas horríveis para o meu pai. Eu fui acessando isso e fui tomando consciência do racismo que foi sendo construído em mim ao longo da minha relação com o mundo, né? Uma criança, ela não nasce racista, uma pessoa não nasce racista, ela vai recebendo essas influências. Eu percebo isso também na relação com meu filho. Então, depois que eu tomei consciência dessa minha relação torta com a minha porção negra, né? Eu fui descobrindo muitas coisas em mim e transformando e levando isso para a relação com o João também. A minha mãe e meu pai, quando eu era criança, eles não tinham condições de me orientar, eles fizeram o que eles podiam, né? Mas eu sofri muito, assim, muitos preconceitos, muito racismo, mesmo tendo a pele branca, nossa, muito. E isso tudo estava em mim. E eu curo isso a cada vez que eu consigo acessar mais uma porção, né? Mas eu também tenho mil privilégios, porque eu sou branca, porque eu tive pais que puderam me dar casa, comida e roupa lavada, escola. Eu também nasci com uma vontade enorme de crescer e de me transformar e de buscar ser melhor, de ter consciência, né? Eu acho que isso também, não sei se eu posso dizer que isso é um privilégio, não sei se isso é construído ou se a gente já vem com isso, sei lá. Eu sei que isso me faz muito bem também e que eu sou muito grata por ter chegado aqui com essa vontade também, né? Mas não é fácil ser o meio do caminho. Não é fácil, não é fácil, mas eu tenho muitos privilégios também, muitos, muitos, por ser o meio do caminho. Eu acho que assim, quanto mais a gente consegue, Mônica, verbalizar esse tipo de coisa, trazer esse tipo de questionamento de uma maneira, assim, sincera, né? Abrir mesmo o coração, porque eu acho que tudo que é tabu na humanidade são coisas que querem que sejam mantido tabu para continuar controlando a gente e a gente ter essa ilusão da separação. Sim. Então, eu acho que essa coragem de chegar e falar, cara, é aqui que a minha ferida tá. E quando você coloca isso assim para fora, muitas pessoas com certeza sentem que nem você. E assim, quando a gente está muito atenta, né, com esse trabalho energético e tudo, e vê isso em maneira sutil, você vê que está de várias outras formas, com outros tipos de cultura que não necessariamente é um racismo ligado ao povo negro. Vou dar um exemplo assim, que eu tive que me trabalhar. Que foi assim, eu tinha ranço, né, naquele trabalho do ranço, de pessoas que tinham um estereótipo específico. E aí, nesse trabalho energético que eu fui acessando, eu vi que eu não gostava porque essas pessoas, elas tinham, era uma coisa de clã, de acordo com o povo lá que veio do meu pai, a família do meu pai veio da Arábia, né, eles são libaneses, e aí eram assim, era porque tinha a porção católica e a porção muçulmana, a família do meu pai era da porção católica, então tinha essa rixa. E aí essa versão da porção muçulmana era um tipo que na hora eu olhava, mas era específico, era um tipo assim, muito moreno de cabelo enrolado e o olho mais juntinho, são pessoas mais, o rosto mais adunco, eu não sei, me dava assim, eu não conseguia confiar. Depois que eu reconheci isso, eu fiz um trabalho em mim de crença e limpei essa memória que estava guardada de guerras que não foi nem eu que vivi, cara, acabou isso. Hoje em dia eu acho lindo, sabe? Não tem mais isso. Então, acho que o negócio é esse. Na hora você olhar e reconhecer. Nossa, e eu tinha um desconforto terrível quando eu via pessoas com deficiência física, de não conseguir olhar. E eu tinha vergonha de ter isso, porque eu tinha que falar, cara, como é que eu tô sentindo isso? É ridículo sentir isso. Era algo que me desconcertava de uma maneira que eu me julgava e eu me culpava porque eu sentia isso. E num desses trabalhos energéticos também, eu consegui acessar exatamente uma vida também, que aí eu já estava numa tribo, que o meu papel na tribo foi uma coisa assim, foi uma catarse, porque foi muito chocante.
o meu papel na tribo era jogar fora quem nascia com defeito. E a gente jogava essas pessoas de um penhasco. Então, olha só, era uma programação antiga, uma coisa sem sentido nenhum na nossa sociedade de hoje e que estava, em alguma maneira, guardada em mim. Depois que eu liberei esse trauma, esse negócio, cara, hoje em dia, assim, não vejo diferença, não vejo separação. Então, quando eu propus, né, a gente trazer essas questões aqui, foi muito nesse sentido, de começar a não ter vergonha de expor que a gente tem essas coisas, sabe? A gente tem né, nossas dores, enfim. Sim, e eu acho que é o melhor caminho para a cura, né? Você assumir. Você não precisa assumir publicamente, mas assuma para você mesma, né? Eu sou preconceituosa, eu sou racista. Assume que só assim você vai conseguir resolver, curar, olhar para isso, sabe? Investigar de onde vem, porque eu sou assim. Porque eu vejo tantos discursos assim de pessoas que, bom, a gente está cansado de ver, né? Não, eu não sou racista, porque eu tenho um namorado racista, porque minha mãe era preta, porque, sabe, não é verdade. Quer dizer, não é que não seja verdade. Quando a gente é criado numa. Todos os nossos valores sociais são construídos com base no racismo e no machismo. Então não tem como a gente não ser machista e nem racista, não tem como. Então, assim, vamos olhar com isso com sinceridade, vamos falar, vamos falar, não precisa ser publicamente, mas fala lá com o seu terapeuta, fala com o seu espelho, tenha coragem de dizer para você mesma, eu sou preconceituoso, preconceituosa. Eu acho muito rico isso. E só a partir daí a gente vai encontrar a cura. A gente conversa muito sobre isso, né, Mônica? Desses ranços, do tal, e por que a gente olha para aquela coisa e irrita? Porque, né, enfim, eu acho que tem muito a ver com essa sensibilidade, essa clareza mesmo. Porque antes, quando eu estava num lugar que eu não conseguia nem entender, era muito duro para mim assumir. Entendeu? Sim. Porque, cara, era desconcertante. Se eu entrasse no elevador, tá, e entrasse alguém com síndrome de Down, eu não sabia o que fazer. Eu ficava congelada. E eu falei, cara, de onde que eu tirei isso? Que coisa... E eu ficava mal com aquilo, entendeu? E tinha vergonha de ficar mal com aquilo. Sim. Então, quando eu comecei a investigar e trabalhar isso em terapia, né, e principalmente em terapia energética, que eu acho que vai num lugar que vai na ferida ali, na origem, né, e conseguir liberar isso, cara, minha relação mudou de uma forma, e hoje eu consigo enxergar com muito mais compaixão até o outro que tem algum preconceito, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, que na minha família, pessoas que eu amo profundamente estão cercadas de preconceitos estruturais, eu olho hoje com uma diferença, que é assim, cara, graças a todas as consciências cósmicas que eu tive a oportunidade, a clareza de olhar para isso e conseguir me curar. E eles não. Eles, sei lá, vão voltar mais quantas vidas aí até conseguir liberar isso tudo, entendeu? Eu ainda... O que me dá muito ranço, muita raiva, é tipo esse discurso de eu, preconceituoso, eu não sou racista, eu não tenho preconceito. Gente, não existe como, não tem como a gente não ter preconceito. A gente recebe todo dia incentivo para competir, para ser melhor que o outro, e dizendo que, olha, essa raça é melhor do que essa. Não tem como. Você precisa ser, sei lá, loura do olho azul, você precisa ser o melhor, você precisa tirar a nota mais alta da sua classe. E quando você entra numa relação negativa com todas essas imposições, eu acho que é natural você construir um lugar de rejeição ao padrão, sabe? Tipo, não tem... Eu acho que não é natural, é tipo... Não é natural. Não sei se é natural. Faz parte do processo, né? Faz parte do processo, sabe? Faz parte do processo. E também faz parte do processo, deveria fazer parte do processo,
a gente olhar para esse lugar com honestidade e dizer, bom, agora eu vou curar esse preconceito aqui que eu tenho, porque não é legal nem comigo e nem com o outro. Que isso acaba gerando muitos desentendimentos, né? Muitos Bolsonaros na presidência. É uma tristeza isso, eu fico louca com esse assunto. Mas então, aí eu acho que volta, assim, quando eu falo que hoje, né, que eu não tenho mais raiva do Bolsonaro, apesar de eu achar ele uma figura triste, entendeu? Assim, é um julgamento meu, e eu entendo, assim, que é o processo mesmo evolutivo dele, e que, assim, ele não está ali sozinho, foi todo um povo que colocou ele ali. Então, se todos nós, como sociedade, estamos vivendo essa realidade, é porque o nosso sistema, junto com a consciência do nosso povo, é algo que todos nós construímos juntos, estamos aceitando, colocou ele ali. Então, eu sempre Sim, falo, gente, se todo mundo que entrar ruim, a gente falar, vamos fazer o impeachment, não vai ter daqui a pouco democracia mais. Aí vai ser construído um autoritarismo em que a gente não vai nem opinar mais. Então, eu acho que, assim, as coisas têm um fluxo natural e que, assim, a gente tem que aprender, quanto ser humano, a lidar com as nossas escolhas de uma maneira um pouco mais madura, entendeu? E não uhum. assim, que nem criança, né? Eu vou chorar porque eu quero esse brinquedo. Aí enjoou do brinquedo, joga fora, que aí chora porque quer outro. Não, a gente escolheu aquele brinquedo. Então agora brinca com isso aí que Natal agora é só no fim do ano. Ou seja, eleição só daqui a 4 anos. Essa é a relação madura com os fatos, né? Só que assim, quando eu olho para ele, eu tenho consciência de tudo isso aí que você está falando. Mas emocionalmente falando, eu não tenho como olhar para ele e não pensar na hora, fora Bolsonaro, seu filho da puta, seu não sei o quê. Eu começo a xingar ele, sabe? Porque eu não consigo. E assim também é a minha relação com uma boa parte das pessoas que pensam como ele, né? Mas a gente também, aí, é muito fácil falar quando você tem uma pessoa que pensa como um Bolsonaro lá na outra casa, né? E quando essa pessoa janta contigo todo dia, quando é sua mãe, seu pai, seu irmão, o que você faz com isso, sabe? Aí eu acho que não sei, um lugar para a gente olhar, é uma oportunidade da gente olhar para esse lugar aí com um pouco mais de cuidado, né? Sei lá, eu não sei, Assim, tem horas que eu eu me não, perco. eu não tenho a resposta disso para o todo, para cada um, porque cada processo é único e individual. Mas eu comecei a aceitar isso na minha família, como compaixão, entender o que é compaixão de verdade, quando eu curei a minha criança ferida. Por quê? Porque eu olhava ainda para o meu pai e para minha mãe com um olhar de criança, como assim, tá vendo só, mais uma vez eu tô aqui tendo que fazer as coisas por vocês, porque vocês nunca tiveram maturidade para fazer. E eu fazia isso desde criança. Então, agora como adulta, eu vi que assim, a escolha é deles. Sabe? Se eles estão escolhendo se colocar em risco, ir para a rua com máscara, sem máscara, seja como for, a escolha é deles, eles que vão arcar com a consequência disso. Então, Sim, parece que eu estou falando isso de um lugar assim, meio, chegou, mas não foi. Na verdade, o processo foi muito doloroso, muito triste, foi um processo assim que eu, sabe, vivi um grande luto, que foi o luto da minha criança. Que é aquela criança que o tempo todo não teve apoio, porque não tinha estrutura emocional em casa que pudesse suportar uma criança questionadora. Então, eu também me via nesse momento, nessas situações de invisibilidade dentro de casa, e que meus pais não conseguem capturar isso mentalmente. Eles não têm consciência disso, entende? Aí, uhum. uma vez eu ouvi da minha mãe, eu não tenho culpa de ser uma alma jovem que pariu uma alma velha. E ela tá certa, né? Aí eu falei assim, não, mãe, ninguém tem culpa. Eu também não. Então, vamos combinar o seguinte, você agora assume a responsabilidade de ter escolhido ter parido uma alma velha, sendo uma alma nova. E vamos tirar um aprendizado disso? E aí a nossa relação foi começando a mudar, porque era uma relação muito louca de eu me colocar mesmo no lugar da pessoa responsável, questionadora, e ela de criança. Então agora não, agora eu curto a minha mãe do jeito que ela é.
entendeu? E eu acho que outro dia eu li uma análise, não vou me lembrar onde foi, porque a gente tem muita informação, mas que falava justamente isso. Figuras autoritárias e patriarcais estão no poder justamente por isso, porque as pessoas estão precisando de um pai. E a visão de pai que elas têm, a criança ferida que elas têm, é esse cara autoritário, militar, entendeu? Então, isso. Assim, é meu pai que está no poder. Quando eu vejo, comecei a ter empatia por isso. Porque eu falei, gente, se tivesse meu pai lá, ele ia estar fazendo igual. Como é que eu vou pensando no meu pai vivendo essas coisas todas. Ele adorava falar de política, né? Ele já morreu faz 10 anos. Ele adorava falar de política e era filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Adorava, amava o Lula, meu Deus, ele idolatrava o Lula. Ele foi, inclusive, candidato a vereador no interior de Minas Gerais, lá pelo PT. E eu queria ver ele assistindo tudo isso que está acontecendo. Eu queria ter visto, eu queria poder conversar com ele sobre todas essas vozes aí que foram libertas, né, com a internet, tanta gente falando sobre como existir num corpo negro, né, quais são, enfim. E meu pai sempre falava sobre racismo, e na época eu nem ligava, porque eu achava ele chato. O que você está falando, sabe? E eu queria, hoje eu tenho uma outra relação com isso, com todo esse universo, né? Parece que baixou meu pai hoje em mim. Era isso que eu ia falar para você, Mônica. Você falou que você queria que seu pai visse como que, né, conversar com ele. E aí ele tá vendo através de você, né? E essa é a grande beleza de entender a ancestralidade, é que ninguém morre. A pessoa começa a coexistir com você, na vida, através de você, né? Sim. E você vai levando essa herança. Eu percebo muito, assim, meu pai, a origem dele é muito, muito humilde, assim. Ele era filho de uma mulher que ainda vivia em condições de escrava, né? Ela teve muitos filhos, meu pai não sabe nem quem é o pai do meu pai, ela não sabia quem era, ou não revelou quem era o pai do meu pai, né? E o meu pai, ele era negro, da pele mais clara, com os olhos verdes. Então, provavelmente, filho de um branco. E ela foi expulsa da fazenda onde ela trabalhava com os 8 filhos dela. E aí ela distribuiu os filhos dela na cidade onde ela morava, não sei, numa região próxima. E meu pai foi parar na família da minha mãe, história de novela, né? Aí foi assim que eles se conheceram e casaram. E o meu pai, com essa família que recebeu ele, não era assim, não tinha grana, mas incentivou ele a buscar, a construir uma vida assim, com mais significado. E ele foi construindo, ele se formou na faculdade quando ninguém esperava que ele fizesse isso, sabe? Eu era criança, eu tinha 10 anos. E ele foi construindo, ele virou advogado, ele era funcionário público, mas ele estava sempre... Eu tenho orgulho desse lugar, que eu acho que eu herdei dele. E da minha mãe também, né? Que os dois são muito batalhadores, sempre foram muito. De trabalhar para construir. A minha mãe também saiu de um lugar bem pobre, ela foi morar com 12 anos num convento no Rio de Janeiro, saiu de Minas Gerais e foi morar em troca de estudo nesse convento, né? E daí ela tinha que trabalhar fazendo tudo dentro do convento, né? Em troca de aula. Aí ela morou lá e saiu casada com meu pai. Então, os dois, eles uniram essas forças deles, né? Daí compraram um apartamento no Rio de Janeiro e lá eles construíram a família dele e eu saí desse encontro aí, né? Então, tem muita coisa. Joelson, a Dani está assistindo. Então,
Tem muita, eu sinto que eu trago toda essa potência deles de construir, sabe? De transformar, de não ter medo, de ir para frente, enfim, de enfrentar. Eu sei que eu tenho isso deles. E eu tenho muito orgulho dos meus pais por eles terem sido exemplo. Mesmo eu não tendo consciência, eu estava aprendendo com eles sobre isso, né? Mas eu precisei acessar uma porção minha muito potente, que é a herbária ou a maternidade, começou na maternidade, para eu querer usar todo esse potencial, assim, para me transformar, para reconstruir a minha existência aqui nesse planeta, né? E hoje eu tenho muito orgulho, assim, do que eu sou, coisa que eu não tinha antes. Eu precisei tomar consciência de tudo isso, desse não lugar, da minha relação com as plantas, dos meus ancestrais, que eu nem sei quem são, mas eu sei que eles me influenciam. Eu só sei até essa parte aí que eu contei para você. Hoje eu me sinto muito grata, assim, por tudo isso que foi feito antes de mim, para que eu chegasse aqui agora, né? E aí um dia eu, abraçada com o João, falei: João, deixa eu dar um beijo nessa mão aí, que fui eu que fiz essa mão. Aí ele: mamãe, com licença, não foi você que fez a minha mão sozinha. Se não fosse a minha avó e o meu avô, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Se não fosse aí ele começou a falar, né, da relação dos ancestrais até chegar nele. Gente, meu Deus, eu passei a vida inteira para tomar consciência disso. A criatura, com, sei lá, ele falou isso há uns 2 anos atrás, já tinha consciência. É muito incrível perceber o quanto que as próximas gerações elas vão vindo com mais, elas já chegam com mais consciência que a gente, né? E cada trabalho de crença, cada cura que você faz em você, muda ele também, né? Porque a criança realmente ela é fruto do meio. Então, se você tem uma relação diferente com esse todo, se você tem uma relação diferente com a maternidade, né? Com o olhar na criança, com a educação, com contemplar as escolhas dele, respeitar os limites dele, e ao mesmo tempo amparar, enfim. Ele vai perceber, né? Ele vai falar, cara, minha mãe sabe o que está fazendo. Ela não está aqui perdida. Às vezes pode estar um pouco perdida, mas eu sei que eu posso contar com ela também. Não, ele outro dia olhou para mim e falou: mamãe, você é teimosa pra caramba, hein? Então eles percebem a gente, né? E aí eu percebo também que a cada cura que eu promovo em mim, ou a cada consciência ou a cada tomada de consciência, automaticamente, mesmo sem eu tomar nenhuma atitude, se reflete na vida do João. Eu percebo isso porque aqui em São Paulo eu tenho o João, ele pertence a uma bom, eu acho que agora eu vim para São Paulo. O João me trouxe a oportunidade de fazer as pazes com as pessoas milionárias, né? Porque o pai dele dá aula num colégio que é muito, muito elitizado. E aí. Peraí, Mônica, desculpa, vai cair? Eu vou encerrar e vou voltar para você concluir a história, tá bom? Porque você vai acabar o tempo. Tá Já bom. volto. Gente, voltem também, que eu quero ouvir agora a história. Estamos de volta, pessoal. Ei, Michele, querida. Pessoal, estamos de volta aqui, que tinha encerrado o tempo. E aí estou esperando a Mônica voltar para concluir a história que ela estava contando. Hoje o tema é ancestralidade na pele e na alma. A convidada é a Mônica Regato, da Herbária, que é uma terapeuta botânica. E ela vai vir aqui concluir a história dela, que ela estava já no final da live, mas aí acabou o tempo e eu tô doida para ouvir. Então, eu vou pedir para ela contar do início de novo para quem não pegou.
mas que era uma história de como fazer as pazes com a ancestralidade e nisso respeitar também as diferenças, né? Os universos diferentes e trazer aí um denominador comum. Gente, eu não sei se a Mônica não viu. É, Marina, você está me ouvindo? Você pode ir lá chamar a Mônica? Porque eu acho que ela não viu que eu entrei, enfim. Ei, Thaís, Ângela. Que a Mônica estava contando uma história, né, de que veio de um lugar muito, assim, muito humilde e que aí ela estava falando justamente da oportunidade que ela tem agora, através do filho dela, de lidar com pessoas muito ricas. É muito legal. Michelle, eu não consigo chamar pelo WhatsApp porque eu estou no celular. Então ela tem que voltar aqui. Ela tem que voltar por livre e espontânea vontade. Tem que ir lá na página dela, Herbária, e chamar. Ela ainda não conseguiu voltar aqui. Rick, chama a Mônica, Rick. Eu também quero ouvir, Michele. Michele, enquanto a Mônica não vem, você quer entrar e contar um pouquinho do Conexão Gaia? Ah, a Mônica entrou. Depois, se você quiser, quando a Mônica acabar de falar, se você quiser vir contar um pouquinho para eles do Conexão Gaia, será bem-vinda. Mônica, eu vou te chamar de novo. Vou esperar. Agora acho que ela entra. Oi! E aí, Mônica, conta a história de novo, vai. Muitas histórias, né? Estava São muitos falando. causos. Não, você concluiu a história toda de superação dos seus pais, né? E de quanto você carrega isso em você. E aí, de que cada cura que você faz, você percebe isso no João também. Aí agora você ia falar da história do que o João tá te promovendo no sentido de você fazer as pazes com outras classes sociais. Como é que é isso? Sim, então, o João, ele estuda num colégio bem elitizado, né? Porque o pai dele dá aula lá, então ele estuda com crianças e está envolvido com um universo muito fora dos nossos padrões, né? Meu e do pai dele. Ele está bem adaptado, assim, né? Ele gosta dos amigos e tudo mais. Às vezes tem umas dificuldades por não ter as 50 chuteiras que todas as crianças têm. Mônica, peraí, seu áudio tá falhando muito para mim. Não sei se tá todo mundo. Tá falhando para todo mundo ou só para mim, gente? Responde aqui. Vê aí, Mônica. Não sei se tá alto demais, tá te dando eco. Não, para mim tá normal, tá como. E agora? Agora melhorou? Não, para todo mundo tá ok, é minha internet, então continua. Tá. Então ele tá bem adaptado, às vezes ele tem umas crises porque não pode ter as 50 chuteiras dele, até porque o João, ele também é um menino super privilegiado, só que ele está se relacionando com crianças assim, da pontinha da pirâmide social. E é engraçado que ele reproduz a minha sensação de quando eu era criança. É muito louco. E daí eu preciso curar a minha criança para eu saber lidar com as demandas do João. Então, cada vez que ele chega para mim para contar uma história, eu preciso cuidar para que eu não entre com a minha criança, sabe? E aí eu vou cuidando dessa minha criança também, que vai sendo acessada na minha relação com ele. Então, ele está, assim, tá bem, na verdade, não tem grandes problemas. Quem teve grandes problemas fui eu. Porque é muito difícil, assim, ele ainda não tem consciência daquele ambiente, o que representa aquele ambiente todo socialmente, né? Falando. E aquele ambiente, ele atinge as minhas feridas.
não só as minhas, mas de todos os ancestrais. Então, pensando nessa origem que eu te falei que eu tenho de pai e mãe, que os dois foram entregues para outras pessoas cuidar e educar, porque a família original não tinha condição por escassez de tudo mesmo, né? Então, acho que quando eu entro em relação com essas pessoas da escola, eu acesso toda essa memória, né? Então, eu tive que trabalhar muito, eu me sentia muito inferior, era muito diferente dos meus valores, do meu dia a dia, do meu padrão. São pessoas que não são pessoas, eu não estou dizendo que são pessoas ruins, são pessoas muito diferentes do que eu entendo como verdade, sabe? Então, inicialmente eu tinha muito preconceito, e aí eu fui me trabalhando, e eu fui me abrindo para entender, para ouvir essas pessoas, para saber quem elas eram, e eu fui descobrindo um universo completamente novo, e de pessoas que podem ser muito, muito legais, tem muita gente legal, só que é uma vida completamente diferente dessa que a gente vive, de quem pega ônibus, de quem anda de chinelo, enfim, de quem tem uma vida normal, né? De quem não tem, sei lá, enfim, são muito diferentes. E eu pude aprender muito nessa relação, muito, muito, muito. E para eu poder também orientar o João, né? Para eu poder olhar para isso tudo com um pouco mais de fluidez, menos dor e poder orientar ele. Até porque o pai dele é estrangeiro. Então, o pai dele ele não consegue acessar esse lugar cultural que envolve tudo isso, sabe? Então, eu tenho que aprender para educar e orientar ele. Eu tenho o apoio do pai dele em muitos sentidos. O pai dele é muito presente, é maravilhoso, enfim, em muitos sentidos. Mas, culturalmente falando, ele não entende o que acontece aqui nessa estrutura cultural Brasil, sabe? É um olhar muito de fora. Então, é um trabalho intenso. Mônica, você falando isso, me vem mais ainda essa honra à história de cada um, né? De cada sofrimento que a gente viveu, de cada preconceito nosso que a gente consegue curar. Por quê? Porque a pessoa que nunca viveu aquilo, que não experienciou determinada coisa, ela não cria autoridade, ela não cria conhecimento para lidar com aquela coisa. Então, você imagina só, se você nasce de um lugar, tá, que não é relacionado né, a essa dualidade que você veio tão grande, essa mistura de etnias e de vir com essa história toda, você não ia acessar esse lugar e que é muito importante para o momento planetário atual. Então, sei lá, se o João tivesse vindo para o Brasil de filho de 2 pais estrangeiros, ele não ia ser o João, ele ia ser um João que não ia, de repente, ter um papel importante num futuro, né, próximo, que precisa ser corrigido toda essa carga histórica que a gente carrega, em que a gente fala justamente sobre a cultura da apropriação. Porque é isso, a gente se permitiu o tempo todo ser apropriado, né? Apropriaram do nosso conhecimento, apropriaram da nossa terra, apropriaram dos nossos úteros, apropriaram de tudo, e a gente foi permitindo de alguma forma. Não sei por quê, né? Porque a gente sempre teve a possibilidade de lutar. Então, agora é uma nova luta, uma luta com um pouco mais de consciência. Então, você imagina que bonito o João ele conseguir reconhecer esse lugar e falar, olha, não é porque eu sou branco, filho de estrangeiro, que eu vou negar toda a minha memória ancestral, de toda a minha... que foi negada a possibilidade de ter um pai, né, de ter uma família, de honrar a história da família. E ele, olha só que lindo que isso, né, isso traz, assim. E agora essa criança, com toda essa história, cada um dos teus ancestrais, inseridos numa das melhores escolas do país. Então, pois assim, todos eu penso eles estão aí. também. Caraca, se meu pai estivesse aqui, mano! Será que ele estaria pensando? Eu acho que seria um barato ele vendo tudo isso.
E eu faço questão de falar e de mostrar foto para o João. Olha aqui, esse era o seu avô, essa sua avó quando era mais jovem, essa daqui era a mãe do seu pai, do seu avô. E eu conto tudo para ele, sabe? A gente assiste juntos filmes que estão relacionados com a escravidão. Eu mostro tudo para ele, eu ando na rua com ele, apontando, mostrando como acontecem as coisas, né? A gente não anda na rua sem prestar atenção no entorno. Então, e aí ele anda na rua comigo, pega ônibus e depois vai para a escola, sabe? Com as crianças que não sabem o que é andar na calçada. É muito louco. Então, eu fico imaginando assim como é que deve ser aquela relação dele com os amigos ali. Essa relação dele de criança que tem liberdade para andar na rua, ele vai de bicicleta para a escola, ia de bicicleta para a escola com o pai, sendo que as outras crianças iam de carro. Como é que é chegar nesse lugar, né? O que será que está sendo construído ali dentro dele? Como é que vai ser isso lá na frente? Então, mas eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, né? Olhando para dentro, para eu também não construir uma aversão a esse lugar, para ele não ter aversão a ser bem-sucedido, ter dinheiro, sei lá. Lá no futuro ele vai poder escolher o que ele quer. Mas eu gostaria dele de fazer com que ele não tivesse aversão a esses valores, né? E sim estar aberto para as opções, para onde eu quero ir. Que às vezes a gente escolhe um caminho porque a gente rejeita o outro. Não é por opção, é porque a gente não quer aquele. Não quer porque a gente odeia, porque... Entende? E aí eu queria que ele fosse diferente do que foi comigo. E uma coisa também que eu percebo é que eu tomei muito consciência. Eu não tinha consciência de que nós brasileiros, a gente rejeitava tanto a nossa cultura. Eu só tomei essa consciência quando eu fui para fora do Brasil. Eu nunca tinha ido. Quando eu casei com o pai do João, eu fui para Londres. E tudo em mim que eu sentia vergonha lá era lindo de morrer. E aí foi aonde eu comecei nossa, mas por que eu tenho tanta vergonha disso tudo em mim? E as pessoas acham lindo, as pessoas amavam o meu cabelo. O pai do João, a avó do João, quando me conheceu, falou: como você faz isso no seu cabelo? Isso o quê? Isso o quê? Tipo, nada, né? Como nasce linda, meu amor, dá licença. E eu tinha muita vergonha do meu cabelo, e era tipo, nossa, era topzera lá, sabe? E eu falo, cara, tem alguma coisa de muito errado em mim, de muito errado na minha cultura, sabe? Daí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui pesquisar isso. E na época, aí eu comecei a acessar esse lugar, né? Caramba! Isso é porque a gente não gosta não gosta da cultura negra. Isso é porque a gente tem rejeição a tudo que vem desse lugar. E daí isso foi crescendo, crescendo, eu fui tomando consciência disso tudo, sabe? E quando eu conheci o pai do João também, eu alisava meu cabelo. E ele é irlandês, né? E ele falava pra mim, por que você faz isso no seu cabelo? Para ficar bonita. Mas você é bonita com o seu cabelo natural. Só que até eu chegar no pai do João, eu ouvia o inverso, né? Você tem que alisar esse cabelo para ficar mais bonita, para ficar organizada. Eu fiz um curso de visagismo e eu queria ser consultora de imagem, né? Aí a esposa do visagista, né, falou que ela era tipo a secretária que dava pitaco em tudo. Ela chegou para mim e falou: você com esse cabelo não vai chegar em lugar nenhum. Você não pode ser consultora de imagem com um cabelo desse. Um cabelo desse era o meu cabelo crespo.
Eu lembro que no dia eu fiquei com tanta raiva dela, eu fiz um barraco lá e eu comecei a chorar e eu falava para ela, você não pode falar isso para mim. Mas só que eu não tinha referência, doía, eu sabia que ela não podia falar, mas eu não entendia porque ela estava falando aquilo para mim. E aí o pai do João, ele falava o inverso para mim. Você tem que ter esse cabelo para você fazer sucesso na vida. Você tem que colocar para o mundo a sua verdade. Então a gente fez um acordo quando a gente se conheceu. Eu não alisava meu cabelo e ele não tirava o bigode, porque eu achava que ele ficava horrível sem bigode. E aí eu fui me acostumando com o meu cabelo crespo, porque eu nem sabia usar ele. Eu não sabia o que fazer com o meu cabelo. Na época também não tinha muita referência. Eu não sabia o que fazer com o meu cabelo. Então, Mônica, mas se a gente contextualizar, você está falando da época que todo mundo fazia progressiva no cabelo, porque era o que tinha nas revistas, né? O cabelo super Não, liso. exatamente. Cara, é tão absurdo isso, que assim, meu cabelo ele é liso. E eu fazia esse treco, ficava igual um lambeu. Eu vejo as mulheres falando, cara, mulheres com cabelo igual ao seu. Não, eu faço progressiva porque meu cabelo não sabe se é liso ou se é cacheado, ele não tem definição e tal. Aí eu falo, não, minha filha, isso aí, sabe qual é a origem disso aí? Agora eu já sei, né? Então é muito louco, mas as pessoas usam outras desculpas, tem um outro discurso, né? Ah, porque é mais prático, ah, porque é mais fácil de pentear. Mas não é, você precisa encontrar uma coragem interna tão grande para mostrar o seu crespo na vida, assim, para as pessoas e tal. Porque quem nasce com o cabelo crespo passa a vida inteira ouvindo que você é uma pessoa errada porque o seu cabelo é crespo. Então, você precisa conquistar a coragem de mostrar o seu erro, entre muitas 500 mil aspas, né? Óbvio que não é um erro, para o mundo. Eu lembro que eu conheci um cara que ele também falava para mim que ele era cabeleireiro e ele era espanhol. E ele falava para mim, você precisa mostrar o seu cabelo, você não tem que alisar o seu cabelo. Por favor, deixa eu fazer um corte no seu cabelo, legal. Eu ficava toda dura, com o corpo tenso, porque ele ia mexer no meu cabelo e ele queria que eu mostrasse meu cabelo para o mundo. Quando ele fez o corte, eu fiquei chorando uma semana, porque eu não conseguia mais usar o meu cabelo alisado como antes. E eu chorava, eu não conseguia ir na rua, porque eu não tinha coragem de mostrar o meu cabelo crespo. Isso é uma loucura. Eu vi essa semana um vídeo também, um filme, que se chama Felicidade por um Fio. Aí conta a história da mulher que tem, né, que a mãe fala para ela que ela precisa ser perfeita. E aí ela é negra, a mãe também, e a perfeição para a mãe era ter o cabelo liso. Então a mãe alisava o cabelo dela desde criancinha, a menina não podia nem brincar na piscina, senão o cabelo ia encolher. A mulher cresceu com pânico de chuva, de umidade, virou uma super profissional que todo dia chegava no trabalho e perguntava como é que está a umidade do ar hoje? Qual é a previsão? Vai chover? A mulher com o namorado não conseguia transar direito porque ela estava o tempo inteiro preocupada com o cabelo, para o cabelo estar bonito para o namorado dela. Ô, Mônica! Gente, Mônica, eu vivi a gente isso veio... a vida inteira. Olha só, a gente veio do subúrbio do Rio. E na década de 90, sucesso no subúrbio do Rio era aquela musiquinha. E choveu, o cabelo encolheu. Cara, a gente cantava isso, eu lembro disso na escola. Sim. E era assim, geral, sabe? Tipo, eu tinha medo do meu cabelo encolher. Cara, é tanta coisa surreal que a gente vai reproduzindo. E aí eu fico pensando nisso, assim, né? Que a gente se tornou uma sociedade que come plástico, que joga plástico no ambiente e que a gente está virando um ser de plástico, totalmente plastificado. Coloca um parabenos no nosso cabelo, coloca um silicone, plástico e tudo, silicone em tudo, ácidos e tudo, porque a gente tem que estar que nem uma boneca, né? E essa boneca de plástico, a gente
não consegue pensar que se você tiver aquele corpo daquela boneca inflável, é simplesmente porque você se vê como um produto, né? E Sim. nós, mulheres, principalmente aqui, né, na cultura colonialista, a gente foi criada para ser um produto e para agradar ao masculino, né? Então, eu acho que essa era que está vindo é dessa ruptura, da gente olhar e falar, cara, eu sou assim, e é isso. E até esse sou assim e é isso, você tem que cavar um lugar muito para chegar nessa conclusão, eu sou assim e é isso. O mundo que se adapte é uma construção diária. Isso não é, me transformei, agora eu me aceito 100%, eu sou plena, tenho uma autoestima incrível e inabalável. Isso não é verdade. Eu e mais todas as mulheres do planeta acredito, né, que essa relação com a autoestima, ela é muito, principalmente as mulheres negras, né, eu acho que ela oscila porque o tempo inteiro a gente fica recebendo referências externas que dizem que nós não somos perfeitas, não, nós precisamos ser de outro jeito, ter outras coisas, ter mais coisas, todos os dias comprar, para que a gente alcance ideais que estão no nosso inconsciente e que às vezes a gente nem consegue acessar eles. Então, a autoaceitação, a autoestima é um trabalho diário, é o tempo todo, sabe? Quando chega a TPM, eu acho que vem todos os demônios ficam aqui eles chegam para mostrar para a gente o que ainda tem para ser resolvido. Então, eu acho que... Mas, Mônica, então, isso é tão absurdo, a forma como isso é construído, que é tão só pro feminino, que a gente vê uns homens assim, então... que aí você fala, cara, não tem senso estético nenhum e autoestima lá em cima, né? A autoestima deles, assim, eles nem pensam nisso. Isso não é assunto, caras, entendeu? Não, só ler os comentários aqui rapidinho. Os comentários aqui. A Ângela falou que a história dos ancestrais dela é muito parecida com a sua. E que a filha dela também foi para São Paulo e ela também botou o filho numa escola alemã e sentiu exatamente esse sentimento que você tem de, sabe, de, né, tá entrando num lugar estranho. E a Michelle falou assim, é isso aí, é autoaceitação, apertar aquele botãozinho, sabe? Aonde que tá esse botãozinho, Michelle? Esse botão, Michelle, pelo amor de Deus, ainda não encontrei, assim. O botão liga e desliga toda hora. Mas você sabe, assim, uma coisa que me ajudou muito foi o seguinte, eu comecei a atender muitas mulheres e, assim, eu entrei num fluxo de atender muitas atletas, porque fiquei muito amiga de uma atleta e ela me indicou muitas mulheres, então eu comecei a atender muitas mulheres dessas que pra gente, a gente considera completamente perfeitas. A Michelle falou que é o botão do F. O botão do F. Então, aí eu comecei a atender essas mulheres que para nós mulheres, né, são aquelas que são exemplo, que a gente se compara, que a gente olha aquele canal off, que você fala, meu Deus, o que é isso? E aí eu comecei a atender muito essas mulheres e vi que as mesmas insatisfações que eu tinha, elas tinham. Falei, cara, você não tá se enxergando? Pelo amor de Deus, você, sabe, parece que já tá toda retocada no Photoshop, ainda tá querendo mexer aqui. Então, é uma coisa muito estrutural que a gente precisa rever e precisa falar sim, abrir aqui para público, né? Ainda estou entrando em contato com os cabelos brancos. Eita! Eu estou entrando nessa pira aí também. Cara, eu tenho muito, desde novinha, tenho muito, e agora o meu já tá aqui, ó. Mas deixei, agora tá na onda. Como é seu nome? Carrei? Não sei. Tem uma pessoa falando aqui que neste período, além do cabelo crespo, ainda estou entrando em contato com os cabelos brancos.
Eu tenho, agora eu tô tendo cabelo branco também. E o meu cabelo é super ralinho, sabe? É ralo, é fino. Nossa, é muita coisa para administrar. Mas enfim, Ô, é isso. Mônica, olha só, pra gente, antes da gente encerrar, de eu encerrar contigo, eu vou chamar a Michelle para falar um pouquinho aqui depois. Mas Tá. assim, antes Amélia, de. desculpa, Ah, é a Mariana. Amélia. Antes da gente encerrar, eu queria que agora, dentro disso tudo, de aceitação e tudo, dá aquelas dicas preciosas dos banhos de erva, como é que o pessoal pode fazer agora, vésperas, né, do Dia dos Namorados, como é que pode tomar um banho de autoaceitação, de autocuidado, já que não tem o botãozinho do F, como é que é um banhão bom para aumentar a autoestima? Um banhão bom para aumentar a autoestima. Eu passei ontem no canal no Insta do Conecta Orgânica. Aquele foi uma inspiração que Não, eu recebi aqui, que foi maravilhoso. no Até eu Conecta tô Alma, louca para no fazer. Conecta Alma. Conecta a alma que eu passei. E tá na Herbária hoje também, que eu postei lá, de tão maravilhoso que eu achei. Então, os ingredientes para esse banho são uma rosa vermelha. Vai anotando, gente. Uma Não, rosa depois vocês vermelha. pegam. Olha só, Mônica, Ai, vamos fazer assim. Pessoal, vão lá na página Conecta Alma, aproveita e segue, que eu e Mônica, a gente está lá colocando todo dia conteúdo e mais um monte de terapeuta bacana. E aí, Mônica, só dá a dica de como fazer, assim, porque às vezes essa dica do banho vale mais a pena, porque a receita tá lá. Agora, faz o que depois que produz aquilo tudo? você produz, aí ferve 2 litros, produz os ingredientes, ferve 2 litros de água. E aí, quando a água estiver borbulhando, apaga o fogo e coloca todos os ingredientes lá e espera amornar para você fazer, usar um girassol como bucha para o seu corpo, né? Para você tomar banho com usar o girassol como bucha. Você molha o girassol no banho e você vai passando o banho bem devagar, sentindo a textura do girassol, se sentindo como flor, percebendo toda a sua pele, o seu calor, todo o ser divino, toda a divindade que existe em você, e vai se abrindo para esse lugar. E daí se imagina como flor, a flor que você quiser. Eu adoro me imaginar como lírio, acho lírio rosa maravilhoso, eu adoro me ver nesse lugar. E aí eu termino o banho sempre com essa sensação de flor, né? No caso de banhos mais sensualizantes, para trabalhar a autoestima feminina, né? Ai, que E eu tenho delícia, também na Mônica. herbária um banho pronto que se chama Regeneração do Feminino. Ele tem artemisia, camomila, rosa vermelha, e esqueci os outros ingredientes. Mas ele é maravilhoso, é muito bom para trabalhar autoestima, vitalidade, ótimo para o período da TPM, onde a gente está se sentindo assim meio acabada da vida, né? Geralmente a gente fica assim. Mas enfim, tenho aí essas opções. Quem Ah, quiser Mônica, conversar mais olha. comigo também, agora a propaganda, a terapeuta botânica. Pode me Gente, chamar ó, no sigam, direct. sigam a Mônica lá, a página Herbária. Tá gravada ali na propagandinha que eu fiz hoje, no meu post hoje no feed. Então é só clicar lá que vai cair direto nela. E aí sigam o Conecta Alma também, porque a gente sempre escreve lá. E, Mônica, seu trabalho é maravilhoso. Tenho muito orgulho, muita gratidão de ser sua amiga. Uma sorte danada de encontrar você aqui nesse mundo. Ó, um beijo grande. Obrigada, Muito obrigada. obrigada pelo espaço, pela Eu troca. que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço, porque eu sei que para você foi um desafio vir aqui ao vivo. E foi ótimo, maravilhosa. Então, gratidão. Obrigada, Mariana. Beijo. Um beijo, tchau. Ai, gente, é uma coisa, né? É minha amiga. Deixa eu chamar a Michelle para entrar.
Uhum. Oi, mana! Ê, que surpresa boa! Sempre é bom a gente se encontrar, né? Maravilhoso. Ai, gratidão pelo convite. Eu tava amando ouvir a Mônica falando, porque assim, nossa, são momentos bem conflitantes pra gente, né? A Mônica tava falando do cabelo crespo e eu tinha o cabelo muito liso. E a minha mãe, quando a gente ia para algum evento, algum casamento, alguma coisa assim, a minha mãe fazia papelote em mim. Você lembra da época do papelote? Não, assim, eu não ia muito em casamento, entendeu? Mas não tinha muitos eventos assim. Porque, ô Michele, evento no subúrbio do Rio é churrasco e samba na laje. Então a gente não tinha isso. Mas assim, aqui no sul a gente também tem bastante tradições, né? Então aqui a gente sempre teve, mesmo que fossem casamentos simples, né? A gente tinha minha mãe sempre fazia isso e eu também não gostava. Mas assim, são coisas da nossa vida, né? A gente cria essas crenças e são crenças que a gente precisa trabalhar. Então, Mana, eu quero agradecer muito. É todo ensinamento que a Mônica nos passou aí. E também a oportunidade de falar sobre a Conexão Gaia, né? Que a Conexão Gaia está chegando. Então, para quem quiser saber sobre a Conexão Gaia, é só entrar lá no Instagram Conexão Gaia Oficial, que vai estar as informações. A Conexão Gaia, ela é uma imersão, né? Uma conexão profunda de contato com a alma, corpo e planeta. Então, nós ficaremos imersos durante 3 dias no Vila Aventura. A Mana Malta vai estar lá. A Mana vai estar lá com a gente, o professor Catameritá, Marcel Vilauba, e vai ser num ambiente super, super, super agradável. E aí, Gente, vai ser o máximo isso. Deixa eu só explicar para eles aqui, porque a gente ia em abril, passar o 4 do 4, que era o portal, lá. E aí começou essa história de pandemia e teve que adiar. Mas isso, agora vai ser em setembro, né, Michele? isso aí. Se os, que os anjos digam amém agora. Mas acho que já disseram, né? Acho que já disseram. Acho que vai dar tudo certo em setembro, sim. Vai ser nos dias 20, 24, não, 25, 26 e 27 de setembro. E qualquer coisa, tem meu WhatsApp lá também no Conexão Gaia Oficial. É só entrar em contato direto comigo e a gente passa todas as informações. Miguel acabou de chegar, ele nem sabe que eu tô em live. Olha só. Tem alguns temas. Ai, mas eu agradeço meu filho. De certa forma, essa energia já vem. Dá pausezinho, por favor, que a mãe tá aqui na live. Então, Gente, a Michele, deixa eu só falar quem é você aqui, porque a Michele, ela é incrível. Ela é uma pessoa que trabalha também nesse sentido da regeneração. Eu não chamei ela para essa série de lives, porque a gente já fez várias lives juntas, mas na próxima temporada eu espero que a Michelle esteja aqui contando a jornada dela, a história. E ela tem um canal no YouTube gigante que reúne muita gente para falar desse despertar em massa, para falar da regeneração do planeta e de uma maneira espiritualista. Inclusive o Marcel, querido, que está sempre aqui também, que vocês adoram ouvir, eu conheci através da Michelle. E então, assim, é um monte de ET do bem, é um monte de anjo, é um monte de gente bacana reunida. E a gente agora vai para esse resort lindo, né? Que é o Vila Aventura, para fazer um retirão. É maravilhoso, vocês vão amar. Vai amar, Mana. E todos que vão estar lá também vão amar. Vai ser 3 dias de uma jornada inesquecível, né, Mana? Isso. E aproveitando para falar nisso, depois da live da Mônica, é que o trabalho que eu vou levar para lá, que é um trabalho muito voltado para aromaterapia e para autocuidado, fala muito da aceitação de si como é. Então não importa se é homem ou se é mulher, se é coisa física, se é coisa mental, se você se sente inadequado de alguma maneira,
esse trabalho ele ajuda a situar o que precisa ser trabalhado e com o poder do aroma e dissolvendo essas questões e começando a ter clareza. E o Marcel, querido, vai fazer a vivência com as câmaras arcturianas também, né, Michele? Isso, ele vai fazer a vivência das sombras à iluminação. Vamos ver se Ai, algum gente. consegue ter as câmaras lá. Vamos ver. A gente não sabe ainda. Tudo vai acontecer ali naquela última semana. Tem coisas ainda que a gente está revendo ainda, né? A programação está toda sendo reconstruída, vamos dizer assim, mas muita coisa já tá pronta. Já está prontinha, só nos esperando lá. Ah, querida, gratidão por vir aqui, assim, de surpresa. Oh, gratidão a mim também. Gratidão a você. Gratidão a você por ter feito esse convite. Sempre é muito bom estar aqui com vocês, conversando, batendo esse papo e trocando experiências, né, mana? Porque é isso que a gente veio fazer aqui, trocar experiência, né? Que às vezes é bom para um, não é bom para o outro. O que as dúvidas de um pode ser as dúvidas de outros, as dores de um pode ser a dor do outro, né? E Então, sempre é, né? Sempre é. A gente não tá sozinho nunca. não tá. E aprender a lidar com todas as classes, todas as raças, né, todos os movimentos, isso é muito importante. E a gente está aqui para isso, Exato. A né? gente tá aí para isso, nesse momentão agora. Ô, sorte. Gratidão, mana. Beijo, querida. Obrigada. Fique com Deus. Gratidão pela Você oportunidade. também. Beijo, Miguel. Já foi. Já foi. Tchau, tchau. Tchau, querida. Gente, é isso. Depois desse papo maravilhoso com a Mônica e dessa palhinha da Michele, quero deixar vocês aqui com um desejo de muito boa noite, que a gente possa ter cada dia mais honestidade com a gente mesmo, que a gente possa ter cada dia mais clareza e se abrir para a cura sem vergonha. Porque a vergonha, ela é um dos sentimentos que tem a vibração mais baixa. Ela é pior do que a raiva, porque a raiva, pelo menos, você consegue ter motivação para mudar. Então, se você está vivendo esse sentimento de vergonha, de medo, se prepara, sai disso, busca ajuda. Você não está sozinho, a gente está aqui junto. Então, vamos seguir muito amor e muita coragem. Um beijo para todo mundo. Boa noite e espero vocês amanhã aqui para mais um dia. Daqui a pouco eu vou anunciar quem vai estar aqui. Vai ser muito bacana e estou muito feliz por cada um dos convidados aqui. A Mônica amada hoje, Michele de surpresa. E amanhã a gente volta. Eu acho que amanhã é a Priscila. Minha agenda não está aqui, gente. Hoje eu faxinei a casa. Não estou lembrando quem é. Mas eu acho que amanhã é a Priscila. Amanhã é sexta? Amanhã lembrei. É a Priscila, da Jardineira Gastronômica, que ela vai falar sobre comida é energia. E ela vai dar várias dicas de comida que trabalham as nossas energias. O trabalho da Priscila é maravilhoso, não percam, porque assim, ela saca muito e ela responde pergunta na hora. Então peguem um caderno para aproveitar para anotar. Chama os amigos, ajuda a gente a compartilhar para chegar a mais pessoas, porque vocês sabem que todo esse trabalho aqui é feito gratuitamente para conseguir realmente tocar o coração dessas pessoas que estão precisando nesse momento planetário, né? E para a gente junto se ajudar. Então, compartilhem, marquem os amigos, indiquem, sigam, aquelas coisas todas que vocês já estão acostumados. E sigam as pessoas que estão vindo ser entrevistadas também. E depois eu coloco tudo no meu canal do YouTube, que tem o meu nome mesmo, Ana Malta. Fica salvo lá. Demora um pouquinho, mas eu deixo salvo, tá? Então, espero vocês amanhã às 8. Um beijo grande e boa noite.